Voltamos com Tribuna na TV aqui pela Rema TV, canal 5.1. Agora, neste momento, às 11 horas e 36 minutos, chegamos à entrevista com essa mulher que ela domina o assunto, ela conhece, sabe tudo. E o nosso bate-papo vai ser animado, sabe por quê? Porque ela gosta de falar desse tema. É um tema que ela enche mesmo a boca assim para falar prevenção, orientação, conscientização, especialmente quando se trata de Janeiro Roxo. Bom dia, minha caríssima Albanete, que prazer Bom revê-la. dia, gratidão por essa acolhida e por esse espaço aqui. Maravilha, a Albanete já me deu notícias aqui de um casal amigo chamado Socorro e Elvio Tavares, delegado de polícia aposentado. O casal está lá no Nordeste. Esteve aqui esse dia. Camboriú. O que, está em Camboriú? Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. O Elvio foi pegar um tempo lá, um solzinho, será? Acabou morando lá, desse sol ficou lá. É mesmo, também Camboriú é um local aprazível, né? Muito aposentou bom. E foram para lá. Graças a Deus, estão bem, né? Graças a Deus também. Que maravilha. Meus amigos, olha, é sempre bom saber dos amigos, né? A Socorro, ela trabalhou aqui na rede pública de saúde do estado, aqui no Hospital de Base, é uma pessoa muito querida, muito amável. Plantou o Banco de Leite Humano Santa Ágata. E o leite humano, ela se dedicava assim com assim, um carinho, um cuidado, né? E deixou a semente, está aí, está prosperando. A semente para a vida toda. Eu sempre falo para ela, a história mais bonita da vida dela é a implantação do Banco de Leite Humano aqui no Hospital de Base, né? Pioneira aqui em Rondônia. Perfeito. E o doutor Elvio, como delegado de polícia, uma pessoa também assim, ó, de uma habilidade, um cuidado, um respeito, uma atuação exemplar. Aliás, eu nunca vi doutor Elvio com raiva. Eu vi um pouquinho porque eu morei, mas não é raiva passageira. Brincadeira, dia a dia, gente boa. No dia a dia era uma habilidade. eu lidava demais. com ele, todo dia eu falava com ele. Eu ia lá na delegacia, doutor Elvio, o que é que nós temos hoje? Hoje nós temos aqui um episódio e ia relatar, né? Aquele cuidado, aquele tato, aquele jeito. Nunca me negou uma entrevista. Meu jovem, vou explicar, meu jovem. Nunca me negou uma entrevista, nunca me escondeu uma notícia. Eu fico pensando como é que tem hoje que esconde a notícia. A gente não pode esconder notícia. Nós temos que divulgar. E é para isso que está a Albanete aqui, para falar do Janeiro Roxo. Então, Janeiro Roxo é um mês que a gente lembra, mas o nosso trabalho precisa ser de janeiro a janeiro, porque a gente está falando de uma doença que ela, antes de atingir a pele, ela atinge nervo e nervo periférico, ou seja, nervos responsáveis por sensibilidade, movimento, força. Então precisa realmente ser de janeiro a janeiro, intensificado nesses momentos, né? A gente tem o Janeiro Roxo, tem também julho, né? O mês estadual. Então a gente aproveita esses espaços, principalmente porque é uma doença que, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento. Melhor o tratamento, até porque em qualquer período tem tratamento e cura. Porém, o diagnóstico precoce previne as incapacidades que podem decorrer pela doença. E é triste uma pessoa que se torna incapaz por conta da hanseníase, né? Porque ela perde a sua mobilidade, perde as suas habilidades e ele fica ali estigmatizado, assim, não pela sociedade, porque hoje há muita informação que diz que a hanseníase, ela tem cura e não é obrigatório, não é necessário você separar o doente da família. Não precisa isso. Se isolava numa época em que não existia um tratamento. Então, hoje nem justifica o isolamento e não se justifica também o estigma. Então, precisa ainda trabalhar, porque agora há pouco eu estava participando de uma reunião de grupo de autocuidado na Policlínica Rafael Vaz e Silva. E nesse momento onde as pessoas relatam a história, desde o diagnóstico até o acompanhamento da doença, então até chegar ao diagnóstico realmente é um impacto. Ainda tem essa história do isolamento que ainda repercute muito. E deixou muitas marcas também, né? Muitas marcas, é bem estigmatizante mesmo. E a gente está aí para melhorar. A gente não quer essa história, a gente não comemora a hanseníase, mas a gente lembra que existem momentos que a gente precisa intensificar o combate, chamar atenção para a doença que existe, né? O Brasil é o segundo país do mundo em casos da doença, só perde para a Índia.
Então, e as regiões Norte e Nordeste detêm o maior número de casos. Meu Deus. Então, precisa realmente intensificar e trabalhar. Preciso estar atento e, inclusive, eu quero que você diga para nós, Albanete, qual é o primeiro sintoma que pode indicar, por exemplo, eu estou aqui levando minha vida normal, de repente me acontece algo que eu não sei, o que normalmente ocorre que me leva a perceber que tem alguma coisa estranha? Por isso que a informação é tão importante, porque o sinal mais precoce da doença pode ser uma manchinha apagada, porque ela se manifesta por meio de manchas, placas, nódulos, mas a gente precisa ficar atento porque ela é muito sutil. Como ela também acomete nervos, existe uma forma da hanseníase que não tem manifestação na pele, mas as pessoas ficarem atentas a queixas de cãibra, cansaço, diminuição de força, mas o sinal mais comum, como está relacionado a uma doença que a gente diz que ela é primariamente neural, antes de acometer a pele, então ficar atento lembrando sinais de dormência, queda de pelo, diminuição de força, formigamentos. Então a gente lembrar, segundo o país do mundo, em casos da doença, então procura a unidade de saúde. Se não for hanseníase, vai ser uma outra doença que precisa ser tratada. E aí os cuidados serão também ministrados para que você possa ficar bem, né? Isso mesmo. Então, a gente ainda tem essa cultura de automedicação, de procurar muito tardiamente, né, a unidade de saúde. Então, é atentar para esses sinais precoces, não ficar se automedicando. Certo. E lembrar, quem já tem casos, né, na família, ela não é hereditária. Não é. Né? Não é hereditária. Opa, graças a Deus. Não passa de pai para filho, viu? Não. É no convívio próximo e por muito tempo com quem tem a doença e não está tratando. Olha aí, viu? Por isso a importância do tratamento. Porque quem está tratando não transmite a doença. Já nos 72 horas, quando inicia o tratamento, já não transmite mais. Que maravilha. Por isso que é importante, a gente também enfatiza o exame das pessoas que moram ou moraram, principalmente nos últimos 5 anos, seja familiar ou não, teve o convívio domiciliar, porque é ali onde você faz o diagnóstico mais precoce, porque é o que a gente diz que é vigilância ativa da doença. Agora, Albanete, uma curiosidade, a quem a hanseníase acomete mais? As crianças ou as pessoas de idade, os adultos ou idosos? Excelente a sua pergunta. Primeiro ponto, quando a gente fala em criança, a gente precisa lembrar, o bacilo que provoca a doença, ele tem uma predileção por nervos, né, como a gente falou, nervo de braços, pernas, face, mãos, e ele tem uma característica que ele é muito lento, então o período que a gente fala de incubação da doença é muito longo. Então, não deveríamos ter casos em menores de 15. É mesmo? Não deveríamos, porque a doença, o período de incubação é 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Como que a gente tem criança adoecendo? Porque a gente tem adulto que não está tratando e está transmitindo. Então, esse ano a gente teve, até agora, 2023, aliás, dados parciais em Porto Velho, 2 menores de 15. Então, o Brasil tem casos menores de 15, Rondônia tem. Isso é um sinal de alerta, que a gente tem adulto que está tratando, que está convivendo, não está tratando e está transmitindo. E daí a sua pergunta, quem mais é acometido? Infelizmente, pessoas, adultos, em idade que a gente diz produtiva. Certo. Pessoas numa faixa etária de 25 a 49, 60 anos. E a gente está falando de uma doença com potencial incapacitante. Então, ela acomete, e assim, as pesquisas, a literatura diz, né, a estatística, que os homens são mais acometidos que as mulheres. E por que esse número? Existe uma questão genética, porém, existe também, né, e que se atribui um pouco a isso, o homem geralmente ele tem mais dificuldade de buscar atendimento. Aliás, os homens em todas as áreas, né, Albanete, infelizmente,
Eu tenho isso comigo, eu tenho o maior cuidado, mas lá em casa, quem toma iniciativa é minha mulher. Vamos ao médico, vamos lá, vamos ao hospital. Mas geralmente o que a gente vê da realidade é isso, então precisa ficar atento. A gente tem as campanhas aí de janeiro a janeiro de diversos agravos, então são campanhas pontuais que a gente intensifica, mas cuidar da saúde é janeiro todo dia. É todo dia. É isso aí. Albanete, e me diga uma coisa, alguém agora acabou de ver esse esclarecimento que você fez aqui e percebeu que precisa procurar o médico. Faz o quê? A gente diz que a atenção primária em saúde, ou seja, a unidade básica de saúde, é a porta de entrada, até porque está no território, né? Está na área, está na área. Está então, pertinho de você. Está pertinho, então é procurar a unidade de saúde mais próxima de Não se casa. acanhe, chega lá, ponto é esse, chega lá, fala. Falar. Não ter vergonha, porque eu estou buscando um atendimento, né, de uma doença que tem tratamento e cura. Então, procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Vamos ter cuidado, viu? Vamos ter cuidado, porque a vida é uma benção. E você não precisa viver sofrendo e não sentir se sentir estigmatizado, porque pessoas ficam assim, se sentindo estigmatizadas, e aí começa a fugir das pessoas, aí some, cadê fulano? Não sei. Desapareceu, nunca mais deu notícia. Não precisa isso. Se isolar, sumir, se cuida, se trata. Realmente não precisa isolamento. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 15 anos no atendimento direto. Hoje eu ainda faço esse trabalho porque na nossa vigilância a gente atua muito com a capacitação, né? A rotatividade de profissionais é muito grande, então a gente tem que dar esse apoio para a atenção primária em saúde. Mas eu já vi no diagnóstico, né, quando a pessoa chega como suspeita, ele chega com muito medo e chega com aquela história da lepra. Então, vai cair pedaço. Enfim, então, a pessoa, ela mesma já chega se diminuindo, né? Já chega se diminuindo. Então, você descobrir o que tem é o primeiro ponto. Então, cada fardo que você tira, a gente não precisa colocar outros. Então, estou fazendo um tratamento. Se eu estou tratando, eu não estou prejudicando ninguém, o que é que eu vou fazer? Eu vou caminhar, né, e usar esse meu relato do meu tratamento para que outras pessoas possam aderir. Perfeitamente. E também tratar e curar, porque tem tratamento verdade. E cura. Perfeitamente. E o tratamento é gratuito, viu? Você não vai pagar nada, já está pago. Quando você trabalha, quando você paga os seus impostos, você já está contribuindo para os cofres públicos. Por isso existe a Rede Básica de Saúde dentro de Porto Velho, um trabalho feito pela Prefeitura para disponibilizar os meios para você receber o tratamento na hora que você precisa. E se você não sabe o que é, mas desconfia, vai lá na unidade, vai. Não precisa ter vergonha, não precisa se acanhar, não precisa, pelo amor de Deus. É isso mesmo, o recado é esse. Aos primeiros sinais, sintomas da doença, procurar a unidade básica de saúde, não ter medo de fazer o tratamento, porque a equipe que vai atender, ela precisa realmente fazer esse esclarecimento e a gente lembrar que a gente está falando de uma doença com potencial incapacitante, que eu posso sair curada, né, se eu fizer um diagnóstico precoce e sem nenhuma incapacidade. Então, maravilha. Hoje, o tratamento vai além do farmacológico, ou seja, não é só o medicamento. A gente tem esse cuidado para que a pessoa também possa se está numa idade produtiva, se inserir no mercado de trabalho. Né? Essa biojoia que eu estou usando é produzida por pessoas com história de hanseníase que produzem a biojoia, tá aí cuidando do meio ambiente, valorizando a vida, valorizando e ajudando a renda familiar. Olha que importante. Não e é melhorando a autoestima. Isso ajuda, você se sente incluído. É verdade, isso é importante, importantíssimo. Bom, a Albanete fala com tanta habilidade sobre esse assunto que ela tem uma história de vida. Mas além de você, vieram outras pessoas que a gente não pode esquecer, né? Pessoas que se dedicaram. Nós temos aqui as irmãs Marcelinas. As irmãs Marcelinas têm história aqui. Tem uma história assim de amor, de dedicação. A gente sabe que não é fácil você lidar,
Falou em hospital, é hospital e presídio, né? Todo mundo corre, porque é trabalho, você vai lidar com o ser humano, ele está fragilizado, ele está doente. E a gente lembra também que antigamente a hanseníase, ela era muito... ela separava demais. Muito. Era isolamento não mesmo, tinha divisão, tratamento, né? não tinha esse tratamento, essa concepção, esses protocolos que tem tudo hoje, né? Que mudou, humanizou, né? Foi preciso se alterar, não se fala mais em lepra, isso aqui está arriscado, agora é hanseníase, porque é um trabalho de valorização da vida, como você explicou, ao usar essa sua peça aqui, é um trabalho que mostra a importância, mostra a cidadania que é aquela pessoa, ela exerce, a utilidade dela. Se sentir útil é importante. Útil. E não alguém que tem que viver segregado, separado, isolado. Não. E a gente também até lembra que o Dia Mundial mesmo é o último domingo de janeiro, então já é o próximo domingo. A gente também pede, principalmente que a gente tenha as igrejas aí cristãs, que nos momentos de reunião de culto, de celebrações de missa, que possam estar abordando o tema, porque está diretamente relacionado, não é? Porque é uma das doenças mais antigas e a que é mais relatada na Bíblia. O Brasil que utilizou essa estratégia de mudar o nome de lepra para hanseníase. Então, foi uma estratégia realmente para diminuir esse estigma, né, a discriminação. E que quando eu já participei de vários momentos de fala de pessoas acometidas pela doença, eles dizem, eu não quero ser chamado de leproso, eu não quero que digam que eu tenho lepra. Eu sou hanseníase. Hanseníase. É interessante, né? E você falando aí, eu estou lembrando aqui de um episódio, está na Bíblia, Velho Testamento, um homem que era famoso, respeitado. Aquele homem, quando ele estava com a sua roupona, assim, o seu palitozão, na verdade no paletó era uma farda, ele era general. Rapaz, quando ele passava, todo mundo, general. Mas ele era um homem muito estigmatizado. Ele mesmo se estigmatizava, que ele não conseguia, ele não ficava sem camisa na frente de ninguém. E um dia uma criança viu aquilo e viu a mulher dele chorando, porque ele era uma pessoa respeitada, querida, ele era condecoradíssimo, cheio de estrelas, cheio de medalhas, aquela coisa toda. Ela disse, olha, se o meu chefe, o meu patrão, fosse lá falar com o profeta ia fazer uma oração e ele ia ficar curado. E aí a mulher, quando ouviu aquilo, ela ficou cheia de esperança. Já falou para ele, meu bem, tem uma boa para você. Não. Faz o seguinte, vai lá em Israel que tem um profeta chamado Eliseu. Pede para ele orar por você. O Naamã foi. Chegando lá, ele imaginou que o profeta Samuel ia sair na frente dele, ia bater uma continência também. Excelência, o que o senhor deseja? Ele não fez nada disso, mandou o secretário, vai lá e diga para ele se lavar, tomar um banho aqui no Rio Jordão, 7 mergulhos. 7. O Naamã saiu triste, rapaz, eu pensei que ele ia invocar Deus e pedir para eu ficar curado aqui, eu ia ficar, mas ele manda eu tomar banho, me chamou de quê? Sujo, leproso. Mas na verdade o profeta não estava falando nada disso, ele estava dando uma lição para fazer a fé dele aumentar, a fé dele tinha que ser potencializada, né? E aí quando ele volta triste, ele não foi nem no Jordão, vamos voltar para o nosso palácio, vamos trabalhar porque essa viagem aqui foi um fiasco. Mas sempre tem aquelas pessoas que são usadas por Deus, que era exatamente um soldado, falou assim, comandante, se porventura ele pedisse algo mais fácil para o senhor fazer, o senhor faria? Foi claro, eu vim aqui para ser curado. Ele disse, por que o senhor não mergulha 7 vezes? Eu escutei essa história hoje pela manhã na reunião do grupo de autocuidado. Pois é. Uma paciente comentou dessa passagem da Bíblia hoje. Olha que E maravilha. é isso, a gente também há os 10 leprosos, né? Jesus cura os 10, um volta para agradecer. E o senhor contando essa história, né, de Naamã, e na verdade aquela menina é a missão nossa hoje. Exatamente, é a o que a gente está fazendo outras, aqui. Sinais e sintomas precoces, educação em saúde, divulgar onde procurar,
combater o estigma, né? E essas orientações, né? Que Perfeita. precisa proporcionar para que as pessoas tenham acesso, né, à informação. Pois é, então a Albanet e tantos profissionais da saúde estão aqui para fazer um alerta. Ei, você não precisa sofrer, você não precisa ficar se destruindo, porque parece que ataca a autoestima da pessoa de maneira que a vida não tem mais sentido. Aliás, um dia eu me senti assim. Aliás, um dia não, me senti várias vezes, mas o último dia foi agora em 2020, quando eu tive um AVC hemorrágico, fica a boca torta, todo feião. E eu olhei no espelho a primeira vez, aquela boca torta, os olhos que não fechavam. Meu Deus, o que vai ser de mim? Eu vivo de imagens. Mas Deus faz a obra completa. Olha eu aqui bonitão, 3 anos depois. Então assim, mas é aquilo que a gente fala, é a gente se imaginar, né, no outro. Sim. Né? E que quem passa na pele essas situações é que sabe o quanto é dolorido, o quanto é sofrido e aí o quanto se supera, né? Graças a Deus. Deus é bom, viu? Deus é bom. Deus é bom, viu? Nunca esqueça disso. Deus é bom. Albanet, olha, sempre é um prazer conversar contigo. A gente tem uma história aqui longa para falar, mas eu quero te agradecer e parabenizar por essa moça simpática que está te acompanhando aqui. A Jaine. A Jaine, rapaz. A Jaine que era para ser Jennifer. Aliás, Serenidade. Serenidade. E você era para ser Cristina. Ana Cristina, olha a diferença. Histórias que só a nossa Paraíba tem, né? Rapaz. Mas eu quero muito agradecer esse espaço, porque a gente fica realmente muito à vontade. Eu realmente me sinto em casa, porque por mais que eu tenha trabalhado muito tempo e atuo nessa área, mas a gente sente esse nervosismo, né, de enfrentar aqui as câmeras, mas a gente sente à vontade. Então, só agradecer o espaço aqui. Opa. E dizer que a gente está aí para contribuir, né, com a população, divulgando aí educação em saúde. Saúde, né? Como você falou, Deus é bom o tempo todo Deus é bom e a gente precisa Vamos se cuidar. Fazer parte dessa bondade. Quero agradecer a Albanet Mendonça, minha amiga, que veio mais uma vez aqui trazer informações, porque nesse fim de semana vai ter o fechamento da programação do Janeiro Roxo. É um janeiro de conscientização, chamar a atenção da população. Ei, você não precisa viver estigmatizado, separado, recolhido, baixa estima, não. Levanta a cabeça, procure a unidade básica de saúde para você receber o tratamento. E se for o caso de você estar com essa enfermidade, você vai ter todo um tratamento especial, porque a unidade básica está preparada. Se precisar de algo mais, o pessoal faz para você. Minha querida Albanet, sempre é um prazer reencontrar você. Você sempre com essa disposição, esse carinho, esse amor à causa, porque eu admiro as pessoas que trabalham nesse tipo de serviço, porque atender a saúde é algo primordial. Qualquer pessoa estando bem, produz, trabalha, vive, dança, pula, sonha. Agora a pessoa quando está adoentada, ela fica cabeça baixa, fica triste e tal, parece que o mundo acabou e não acabou. Obrigado, minha querida, disponha. Muito obrigada, viu? E aí, vamos intensificar aí as ações. Temos até domingo, o último domingo, intensificar e janeiro a janeiro continua. Muito obrigada. Ok, um beijão, saúde e paz, tá? Obrigado, Jaime, valeu, hein? Intervalo e nós voltamos já, depois do intervalo.